Olá, muito bom dia para você que está aqui assistindo essa aula no domingo pela manhã, ao vivo, na escola dominical. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que possa estar assistindo isso em qualquer outro horário. Fico muito feliz por você estar aqui, por estar estudando um pouquinho a Palavra de Deus, estar pensando juntamente conosco em coisas que são importantes para a nossa eternidade. A gente perde tempo com coisas banais muitas vezes, com coisas fúteis que no instante em que acabam, já muitas vezes não tem mais significado nenhum. E aqui não. Aqui nós estamos, de fato, nos importando com coisas que são eternas, com coisas que podem acrescentar em nós coisas que ficam para a eternidade. E nesse estudo de hoje, nós estamos continuando a pensar na Epístola aos Romanos. Se você perdeu a aula do inicial, domingo passado, procure aí, onde foi feita uma introdução sobre essa carta aos Romanos, e ali pensando mais no contexto histórico, nós falamos algumas coisas sobre a cidade de Roma, sobre como era a sociedade naquela época, tem informações sobre imperadores, então é uma aula bem interessante, é um contexto histórico. Como eu disse também na aula passada, eu sou formado em História, então eu tenho um material abundante para tratar esses temas, que na verdade nem foi o caso, né? Foi uma introdução simples com algumas informações que eu julguei serem importantes para que a gente possa entender essa epístola aos Romanos. E neste momento de hoje nós vamos começar a pensar em quem foi o escritor dessa carta, né? Nós sabemos que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo. Em última instância, né, ou como instância mais importante, o escritor de toda a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, é o próprio Deus através do Espírito Santo. Foi ele quem inspirou cada um daqueles que escreveram os livros da Bíblia, cerca de 40 autores, em épocas diferentes, em sociedades diferentes, e neste momento nós vamos estudar, me desculpem como sempre, vamos estudar a Epístola aos Romanos. E nós vamos pensar um pouquinho, então, primeiro, para começar essa aula de hoje, em quem era o apóstolo Paulo, né? Então, quem foi a pessoa que escreveu essa carta, quais os motivos que ele tinha para escrever essa carta. Nós vamos pensar um pouquinho nisso, para aí, então, na aula que vem, nós, de fato, entrarmos na carta propriamente dita, tá? Como eu disse, esse é um estudo mais aprofundado, então esse é para quem realmente se interessa em estudar a Bíblia, em conhecer um pouquinho mais a fundo. Então, por isso que já são 2 aulas só de introdução à carta, tá bom? E quando nós entrarmos na carta, nós também vamos tratar cada versículo, cada parte dela, de forma minuciosa, buscando realmente extrair bastante informação destes versículos. Para que nós pensemos em quem é o apóstolo Paulo, né, ou quem era o apóstolo Paulo, nós vamos começar lendo esta passagem, que fica em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 7, onde nós lemos assim: Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então nós vamos tratar algumas informações que nós temos aqui nesta passagem, para que a gente consiga pensar um pouquinho sobre quem era Paulo, tá? Então, Paulo, como nós podemos ver aqui, ele era judeu da tribo de Benjamim, né? Nós sabemos que no Antigo Testamento haviam 12 tribos de Israel, e eles costumavam saber da sua ascendência, né, quem eram os seus antepassados. Então eles costumavam saber de qual tribo eles descendiam. E Paulo descendia então da tribo de Benjamim. Diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Isso é o 8º dia de vida, né? Isso era algo que estava prescrito na lei e que todo judeu tinha que fazer, que era como um sinal, né, da aliança que eles tinham com Deus. Essa circuncisão feita ao 8º dia, se você quiser dar uma olhada lá, fica em Levítico capítulo 12, versículo 3. Então ali nós temos essa instrução para que todo bebê recém-nascido, homem evidentemente, no 8º dia de vida, passasse por essa circuncisão. E é impressionante que a medicina
trata desta questão, nós sabemos que nesse período, no 8º dia de vida do bebê, o organismo dele está de uma certa forma que quando você faz o corte, o organismo sangra menos. Evidentemente que os judeus não sabiam disso na época, mas Deus, em sua infinita sabedoria, e deixando pistas para nós, né, de que Ele está por trás dos escritos bíblicos, então Ele já orientou para que isso fosse feito no 8º dia, e isso hoje em dia é corroborado pela ciência, que nos diz que no 8º dia é o melhor momento para que se faça uma incisão como essa. Tá? Então, aqui diz também, né, que Paulo ele era fariseu. Então, ele era da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, e quanto à lei, ele era fariseu. O que era? O que eram os fariseus na época do Novo Testamento, ali na época de Cristo? Eles eram como se fosse uma seita dentro do próprio judaísmo. É mais como se fosse um partido político. Haviam os fariseus, haviam os saduceus, então haviam entre eles grupos diferenciados. E esse grupo dos fariseus, do qual Paulo diz para a gente aí que fazia parte, eles eram muito rigorosos consigo mesmos e mais tolerantes com os outros judeus. Um exemplo dessa rigorosidade que eles tinham com eles mesmos eram os dízimos, né? Então eles possuíam regras minuciosas ali para que eles pudessem ofertar os seus dízimos. E eles davam dízimo de tudo. E isso normalmente fazia com que eles tivessem grandes prejuízos financeiros, né? Porque de tudo que eles tinham, eles davam dízimo. Então nós estamos acostumados a pensar nos fariseus como aqueles hipócritas que Jesus denunciou, e evidentemente eles eram, mas eles eram pessoas muito zelosas a Deus em outros aspectos, né? Eles estavam meio confusos, eles estavam meio perdidos, mas eles tinham essa intenção de agradar a Deus, e eles achavam que a maneira de agradar a Deus era através dessa religiosidade ali que eles tinham construído. Então, para si mesmos, eles tomavam textos como deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Textos como este que diz assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno para que vocês vivam. Então, eram textos assim que deixavam claro para eles que eles tinham essa obrigação de obedecer cada aspecto da lei. Então, os fariseus eles tomavam esses textos para si e procuravam viver de acordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, eles insistiam em que a lei precisava ser interpretada de tal forma que o cidadão comum, aquele cidadão que fosse o mais pobre, ele também pudesse cumprir a lei. Por isso que eles eram muito rigorosos com eles, mas com os demais eles eram um pouco mais flexíveis. E por conta disso também, o partido dos fariseus era o mais popular entre o povo naquela época. O que quer dizer fariseu? O nome fariseu ele deriva de uma palavra hebraica que significa separar. Então eles eram como se fossem separados, né, das outras pessoas por causa dessa obediência minuciosa que eles tinham, né? Então eles se consideravam separados, eles tinham essa ideia de superioridade com relação às outras pessoas. E eles se consideravam os guardiões das tradições orais que os anciões desenvolveram por gerações. Que eles tinham a lei de Moisés e, conforme os séculos foram se passando, os anciãos eles iam ditando normas para que eles pudessem cumprir aquelas leis, né? Pelo menos era isso que eles interpretavam, né? Dessa forma que eles entendiam. Então, essas tradições orais feitas por esses anciãos, eles preservavam essa tradição e por isso eles entendiam que obedeciam de forma mais correta, né? Então, essa tradição oral, ela interpretava a lei de Moisés. Por exemplo, a lei diz para guardar o sábado, né, que é o Shabá, mas a lei ela não especifica sobre como guardar o sábado. E essa tradição oral, ela ditava os detalhes, né? Então, o que era trabalho, o que não era trabalho, qual a distância que eles poderiam andar no sábado e mais uma série de outras ordenanças que eles acrescentaram à lei ali. E eles davam muita importância para a Torá, né? O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, historicamente entendido, escrito por Moisés ali, né? Ou tendo Moisés como seu influenciador. E aparentemente o partido dos fariseus, no tempo de Jesus, eles não tinham entre seus integrantes os sacerdotes. Então os sacerdotes não faziam parte dos fariseus. Talvez a maioria dos fariseus fosse formada por escribas, né? Os escribas costumavam ser fariseus.
Outras informações aqui que nós temos com relação a Paulo é que ele foi perseguidor da igreja, né, por causa do zelo que ele tinha a Deus. E em termos de obediência à lei, ninguém poderia repreendê-lo. Ele era de fato um fariseu, então todos esses minuciosos detalhes ali da lei ele se empenhava em obedecer. E Saulo era o nome dele hebreu. E Paulo era o nome dele em grego, que às vezes a gente faz uma confusão e pensa que o nome dele foi mudado por Jesus ou alguma coisa assim do tipo, mas não. É mais ou menos como nós pensarmos em João, quando nós falamos em português, e quando nós vamos para o inglês nós dizemos John, né? Então é o mesmo nome, mas em línguas diferentes. Era o que acontecia aqui com o apóstolo Paulo. Ele nasceu poucos anos depois de Jesus, tá? Provavelmente ali no ano 5 depois de Cristo, foi a época do nascimento do apóstolo Paulo. Eu vou correr um pouquinho, tá, gente? Porque senão eu não consigo passar todas essas informações que eu tenho para nós aqui. Paulo ele nasceu na importante cidade de Tarso, como nós podemos ver aqui em Atos 22, versículo 3. Ó. Sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Né? Então, como ele queria falar para os judeus, ele mostrava para os judeus que ele sabia tudo aquilo que eles passavam e tudo aquilo que eles acreditavam. Né? Então, Paulo ele nasceu em um lar judeu e herdou a sua cidadania por nascimento, como nós vemos aqui em Atos 22, a partir do 27. Ó. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Então, era possível naquela época que escravos guardassem dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade. E em alguns casos eles podiam receber a alforria dos seus senhores. E havia essa possibilidade de comprar a sua cidadania, como foi o caso aí deste comandante. Né? Mas, no caso de Paulo, é possível que os pais ou o pai dele tivesse sido um escravo e ele alcançou esta liberdade, essa condição de cidadão romano, ou comprando, ou de repente recebendo alforria, nós não temos todos os detalhes. E Paulo, então, como nasceu, os filhos naquela época eles herdavam a mesma posição do pai. Então, se o pai era um liberto porque tinha comprado, Paulo já nascia com essa cidadão romana e, na verdade, ele tinha os plenos direitos de um cidadão, coisa que o próprio pai dele não tinha. O pai dele tinha os seus direitos limitados. Mas Paulo ele tinha pleno direito de um cidadão romano. Então é possível que essa fosse a situação do apóstolo Paulo. Tá? Então, voltando aqui para Atos 22, versículo 3, nós vemos que ele foi rigorosamente instruído por Gamaliel, como está grifado aí no texto. Né? Gamaliel ele era neto de um dos rabinos mais respeitados pelos judeus, que era o rabino Hillel. E Gamaliel ele aparece no Novo Testamento dando um excelente conselho aqui em Atos capítulo 5, 38 e 39. Ó. Diz ele assim: portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então isso aqui foi um excelente conselho dado por este Gamaliel, que mostra que ele de fato era uma pessoa inteligentíssima. E se você quiser, eu até aconselho que você leia o contexto ali para entender direitinho o que estava acontecendo. Eu ia explicar, mas nós não temos tempo aqui. Tá bom? Nós vemos também que Paulo ele foi um grande perseguidor da igreja primitiva. E nós vemos isso aqui em Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Isso que está sendo descrito aí aconteceu logo depois do apedrejamento de Estevão, né?
em Atos capítulo 7, onde Estevão faz uma maravilhosa defesa ali do que é o Evangelho, tentando convencer os judeus, né, na sinagoga, e o que aconteceu foi que ele foi apedrejado, né? Então, logo depois dessa situação, é o que nós lemos aí em Atos capítulo 8, versículo 3, que nós vimos, né? Então, depois desse evento, Saulo ele devastava a igreja, ele ia de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Lá em Atos, deixa eu ver aqui. Sim, então Paulo, ele, depois dessa situação de apedrejamento em que ele saía perseguindo a igreja, ele acabou tendo um encontro com Jesus no caminho de Damasco, onde ele ia para continuar fazendo essa perseguição à igreja, né, essa perseguição aos cristãos. Mas aí ele teve um encontro com o próprio Jesus, como nós vemos simbolizado aqui nessa imagem. E onde lá né, se você quiser também leia lá, Atos capítulo 9, do 1 ao 9, é um dos lugares em que a Bíblia relata essa conversão de Saulo. E ali Jesus diz para ele, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então também é uma passagem muito bonita. E a partir daí, Paulo ele se tornou um dos escritores mais importantes do Novo Testamento. Nós temos diversas cartas de Paulo no Novo Testamento. A Igreja de Roma, para quem essa carta foi escrita, né, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, não foi ele que fundou esta igreja. Paulo fundou diversas igrejas em diversas cidades, mas a Igreja de Roma não foi fundada por ele. Uma possibilidade é que no início da igreja, que é descrito lá em Atos capítulo 2, aqui simbolizado por aquele momento em que as línguas de fogo, né, descem sobre os 12 apóstolos, e sim, foi apenas nos 12 apóstolos. Tá? Tem muita gente que descreve aquela situação como todas as pessoas presentes ali falando em línguas e recebendo isso que eles chamam de batismo do Espírito Santo. Quando você lê o texto minuciosamente, leia lá, você percebe que este foi um evento que aconteceu com os 12 apóstolos. Por exemplo, diz em uma parte lá que não eram esses todos que estavam falando galileus, né? Isso é um dos indícios para que a gente entenda que isso aconteceu com os apóstolos apenas, porque não eram todos ali galileus, muito pelo contrário, né? Eles vinham de 17 outras nações. Tá? Então é uma possibilidade que neste evento ali, descrito em Atos capítulo 2, judeus da cidade de Roma que estavam presentes ali, eles podem ter se convertido com a pregação de Pedro, e quando eles retornaram para Roma, eles podem ter iniciado ali a proclamação do Evangelho, e isso pode ter dado início à igreja. Né? Logo depois também ali houve uma perseguição e muitos judeus eles se dispersaram, né? Ficaram apenas os apóstolos ali em Jerusalém. Uma coisa que nós não podemos deixar de lado é que a Igreja Católica ela acredita que Pedro estabeleceu a igreja em Roma, né? E que ele teria servido ali como bispo durante 25 anos e até a sua morte, e que por conta disso ele teria sido o primeiro papa. Né? Então aí tem uma representação que os católicos gostam de fazer de Pedro, e eles dizem que Pedro foi o primeiro papa porque ele passou 25 anos ali na cidade de Roma. Mas na verdade não existem provas de que Pedro tenha estado na cidade de Roma nos anos ali de início da igreja. Na verdade o que existem são provas contrárias a essa afirmação, né? Provas que demonstram que Pedro não teria estado na cidade de Roma. Nós vamos ver aqui apenas alguns indícios que estão dentro do próprio Novo Testamento. Tá? Então, por exemplo, no fim da carta aos Romanos, quando Paulo saudou seus conhecidos em Roma, que é lá no capítulo 16, do versículo 3 ao 15, se quiser já vai adiantando e dê uma olhada lá, ali quando ele cita um nome de várias pessoas que estariam na cidade de Roma, ele não menciona Pedro. Se Pedro estivesse lá, por que é que ele não teria mencionado o nome dele? Ele já havia se encontrado com Pedro em várias ocasiões. Você pode ver lá em Atos capítulo 15, versículo 7, versículo 12. Então, Paulo e Pedro já tinham um relacionamento. E se Paulo dedicou algumas palavras para as pessoas que estavam lá, é estranho entender por que ele não teria citado Pedro se Pedro estivesse em Roma ali. Paulo também não mencionou Pedro nas cartas que ele escreveu da cidade de Roma
durante a primeira prisão que ele teve, que foram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas Paulo escreveu enquanto estava preso pela primeira vez na cidade de Roma, e ele também não mencionou Pedro na segunda prisão que ele teve lá na cidade de Roma. Paulo também disse que fazia questão de pregar aonde Cristo ainda não havia sido conhecido. Olha, essa explicação aqui ela é muito importante para nós entendermos essa questão. Romanos 15, 20, olha o que Paulo diz. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Então Paulo ele não tinha o costume de ir numa cidade onde algum apóstolo já tivesse ido, plantado alguma igreja e feito um trabalho lá. Ele preferia ir a lugares onde as pessoas ainda não haviam tido a oportunidade de ouvir falar do evangelho, principalmente diretamente de um apóstolo, Então, se Pedro havia fundado e se ele trabalhava com a igreja em Roma, Paulo não teria escrito essa carta, pois ele estaria edificando sobre alicerce de outro. Vocês percebem como isso é interessante? Então isso nos ajuda a entender que é muito difícil e não existem provas concretas que de fato demonstrem que Pedro tenha estado em Roma, que tenha fundado aquela igreja e muito menos que tenha trabalhado diversos anos por lá. Agora, para descontrair um pouquinho, que tal uma curiosidade? Vocês sabem por que o livro de Romanos é o primeiro a aparecer no Novo Testamento dos escritos do apóstolo Paulo, Então nós vemos aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí logo em seguida vem o livro de Romanos. Romanos não foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Antes de Romanos, ele escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. Então, Romanos é a 6ª carta, pelo menos daquelas cartas que chegaram até nós, que nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu, as cartas que entraram no Novo Testamento. Então, destas que nós conhecemos, é a 6ª das cartas que nós temos conhecimento. E, além de ser a maior carta de Paulo, pois mesmo que 1 Coríntios também tenha 16 capítulos, Romanos tem 1 ou 2 páginas a mais, então de fato é a maior carta que o apóstolo Paulo escreveu. Agora Romanos ele é a obra-prima do apóstolo Paulo. Ele estava no auge da sua habilidade mental, espiritual, ele já era uma pessoa idosa, ele já tinha uma formação de todos os seus anos de trabalho no Evangelho. Então ele estava pronto para tratar desses assuntos complexos que é tratado nessa carta e evidentemente sobre a orientação do Espírito Santo. E Romanos também vem após o livro de Atos porque é uma questão lógica, Atos diz o que nós devemos fazer para ser salvos. Por exemplo, lá em Atos capítulo 2, 38, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, ali nos diz o que a gente deve fazer. É justamente isso, nos arrependermos, sermos batizados e a partir daí damos início à nossa caminhada espiritual. Agora, Romanos ele vai nos dizer como e por que nós devemos fazer isso. Então, é uma questão de lógica colocar Atos e logo depois Romanos. E Romanos, dentre todas as cartas de Paulo, é a que está mais perto de ser um tratado teológico. Em todas as demais cartas, o apóstolo Paulo ele lida com algum problema imediato que está acontecendo ali na igreja para quem ele está escrevendo. Então é alguma situação aflitiva, algum engano que estivesse acontecendo, algum perigo mortal que estava ameaçando naquele momento a igreja para quem ele estava escrevendo aquela carta. Mas Romanos mais se aproxima de uma exposição sistemática daquilo que o próprio apóstolo entendia sobre o que nós podemos chamar hoje de teologia. E agora vamos pensar um pouquinho em quais os objetivos da carta. Por que é que Paulo escreveu essa carta aos Romanos? Então, de uma forma simplificada, nós podemos pensar em 2 objetivos para essa carta que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo ele estava a caminho de Jerusalém e ele sabia que ele tinha inimigos ali, que ele iria encontrar esses inimigos e que ele estaria colocando a sua própria vida e a sua liberdade em perigo, em risco. Então, por isso, ele pode ter tido essa ideia de escrever a carta,
tanto para instruir os romanos sobre os fundamentos do Evangelho, como para deixar escrito, né, para que outras igrejas também tivessem a oportunidade de ter acesso a esse registro. Então ele quis deixar por escrito tudo aquilo que ele havia entendido sobre o Evangelho nesses seus anos de trabalho evangelizando e plantando uma série de igrejas, né? Então, além disso, Paulo ele também tinha grandes projetos. E apesar de saber que ele corria o risco de ser preso em Jerusalém, ele tinha o desejo de ir, logo depois que ele passasse por Jerusalém, de ir a Roma e de lá partir em direção à Espanha, para pregar o Evangelho também ali. Então, como ele disse que ele não gostava de trabalhar onde outros já haviam trabalhado, ele pretendia passar em Roma para ajudar os irmãos ali, de repente impor as mãos sobre alguns deles, mas a ideia dele era dali partir para a Espanha, para pregar o Evangelho, né? Então, nessa carta que ele escreveu, ele também transmitiu esse desejo de que aquela igreja lá da cidade de Roma pudesse ajudá-lo nesse propósito de ir até a Espanha. Nós vemos isso aqui em Romanos 15, versículo 23. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Tá? Então, esses aqui são dois dos objetivos principais que nós encontramos para que o apóstolo Paulo tenha escrito esta carta. E para finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui no esquema da carta. Né? Então, como que essa carta ela chega até nós? Né? Como é que nós podemos estudar, separá-la em capítulos, não, separá-la em temas, né? Em assuntos, para que fique mais fácil para a gente compreendê-la. E como eu disse, eu não sei se nós vamos ter tempo de estudar essa carta inteira, né? Até o capítulo 16. Nós vamos estudando, eu não vou ter pressa, hoje ainda estou correndo um pouquinho, pulei algumas informações, mas é para que a introdução possa terminar e a gente de fato entre na carta. Também não faz sentido ficar fazendo uma introdução mais longa do que essa que eu estou fazendo, que já está um pouco longa, né? Então, eu até falei na aula anterior que dos capítulos 1 ao capítulo 8 nós fechamos um ciclo dentro da carta. E nesses capítulos, do 1 ao 8, é onde Paulo ele vai tratar do problema da justiça. Mas é interessante nós pensarmos que quando Paulo usa esse termo justiça, ele entende justiça como sendo uma relação correta com Deus. Então é desta forma que Paulo usa esse termo justiça em sua carta, né? É uma relação que o ser humano busca para estar correto diante de Deus, para andar correto diante de Deus. Então, quem que é o homem justo nesta carta para o apóstolo Paulo? É o homem que tem essa correta relação com Deus e a vida dessa pessoa manifesta essa relação dele com Deus. Então são pessoas que de fato estão preocupadas em obedecer, em andar de acordo com a vontade de Deus. São essas pessoas que Paulo diz que passam por esse processo de justificação. E essa carta ela é impressionante, ela realmente ajudou para que muitas pessoas se convertessem. Eu gosto muito ali dos capítulos 1 ao capítulo 3, onde Paulo ele trata ali de toda a humanidade e ele deixa muito claro a nossa relação por causa dos nossos méritos diante de Deus. É impressionante, é impressionante. Então no capítulo 1 de Romanos, Paulo ele vai tratar com aqueles que são gentios, ou seja, com todas aquelas pessoas que não são judias. E ele vai mostrar que a situação dos gentios diante de Deus é uma situação desesperadora. Porque nós viramos as costas para Deus, nós trocamos a verdade de Deus por uma injustiça, nós acreditamos em coisas que são tolas quando comparadas ao Deus vivo e verdadeiro em que nós acreditamos. Paulo ele mostra ali como Deus ele se apresenta para todas as pessoas de forma clara. Então todas as pessoas no planeta Terra têm a oportunidade de saberem que existe esse Deus vivo e verdadeiro. E infelizmente a maioria das pessoas vira as costas para esse Deus. Então é disso que trata ali o capítulo 1.
E os judeus, provavelmente, quando leram esse primeiro capítulo, eles devem ter ficado muito felizes, né? É isso mesmo, esses gentios não reconhecem a Deus, a glória do Deus Todo-Poderoso. E aí no capítulo 2, Paulo ele inverte a chavinha e começa a mostrar para os judeus que da mesma forma eles também viravam as costas para Deus. E aí no capítulo 3 ele junta todo mundo no mesmo saco e diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então eu gosto muito de usar esses capítulos juntamente com Gênesis, ali os primeiros capítulos de Gênesis, quando eu estou fazendo um trabalho de evangelização, para mostrar para a pessoa a situação dela diante de Deus, porque as pessoas elas costumam se achar boas e elas acham que elas estão em um bom relacionamento com Deus. E esse estudo deixa muito claro para quem estiver interessado em aprender que de fato todos os seres humanos merecem ir para o inferno. Então eu gosto muito desses 3 primeiros capítulos. Mas, então, do capítulo 1 ao capítulo 8, ele fecha esse ciclo em que ele trata do problema da justiça. Aí dos capítulos 9 até o capítulo 11, ele vai tratar o problema dos judeus, né, do povo escolhido. Então ele vai tratar de questões específicas com relação aos judeus ali, e é também muito interessante, principalmente porque ele estava escrevendo para a igreja de Roma, onde haviam judeus ali, e ele precisava tratar dessas questões. Só que, ao mesmo tempo, é curioso, porque você vê que se ele queria a ajuda daquela igreja para aquela empreitada dele para a Espanha, nós imaginamos que ele poderia ter só afagado aqueles irmãos, tratado bem, mas não, ele foi muito duro. Ele foi muito duro. Por quê? Porque ele estava preocupado em pregar o Evangelho. E quando você estuda o Evangelho, você recebe tapas na cara o tempo todo. Qualquer pessoa, em qualquer época da vida, que for estudar sinceramente os Evangelhos e toda a Bíblia, vai se confrontar com situações em que ela tem que se sentir envergonhada diante de Deus. Então foi isso que Paulo fez com eles ali. E é disso que tratam os capítulos 9 ao 11. Aí dos capítulos 12 ao 15, esse é interessante para nós estudarmos porque eles tratam de questões práticas da vida diária. Então, ele mostra como é que nós cristãos devemos viver, né? Ele dá dicas valiosíssimas ali, para que a gente possa viver o nosso dia a dia. E o capítulo 16, ele pode ser considerado como uma carta de apresentação para Febe. Então, Febe foi a pessoa que levou essa carta até a igreja de Roma. Então, Paulo ali faz uma referência com relação a ela, e ele também faz uma lista final de saudações pessoais, né? Se nós pensarmos no tema central dessa carta aos Romanos, ele pode ser resumido nesse versículo aqui, ó, ou nesses 2 versículos, né? Romanos 1, versículos 16 e 17, aí nós encerramos por aqui. Esse pode ser considerado o tema central dessa carta. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então Paulo estava querendo mostrar para os judeus que a justiça de Deus não vinha através da obediência a todas aquelas minuciosidades que eles haviam criado com relação à lei, né? Mas não. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então quem é o justo? É aquele que tem fé em Cristo Jesus. É aquele que reconhece que Cristo Jesus é o único que pode nos libertar dos nossos pecados, pode nos libertar do destino que nós perseguimos todos os dias, que é o inferno, porque todos os dias nós pecamos. Então o justo, ele vive olhando para Cristo, tendo fé em Cristo, reconhecendo que Cristo viveu e morreu em nosso lugar e que hoje nos oferece a vida eterna. Meus amigos, assim nós encerramos esse estudo de hoje. Terminamos aqui a introdução à carta aos Romanos. Se alguém se interessar, tem muito mais coisa que poderia ser dita antes de entrarmos na carta propriamente dita, tá? Como eu falei, eu escolhi algumas questões aqui, alguns pontos que eu achei interessantes para que nós entendêssemos.
Mas por mais minucioso que seja esse estudo, não pense que eu fiz esse estudo, então não tenho mais nada para aprender com a carta aos Romanos. Não, de forma nenhuma. Essa é uma carta que nós podemos ler durante toda a nossa vida e nós sempre vamos estar aprendendo coisas excelentes e importantíssimas com ela. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Como eu já disse algumas vezes, fico muito feliz por você que está aqui assistindo, partilhando desse estudo. E, por favor, deixe algum comentário, se quiser fazer alguma pergunta. Desses estudos todos que eu fiz, ninguém até hoje fez comentário nenhum. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz por vocês estarem aqui assistindo, eu me sinto um pouco triste, porque não há uma interação. Né? E aí eu fico falando, sem um direcionamento do que vocês estão entendendo ou do que vocês gostariam de saber. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe e Ele assim permitindo, semana que vem nós estaremos aqui novamente. Até lá.